Olá, eu sou o Bruno e nesse canal nós falamos sobre educação e recursos humanos. Se você está chegando agora, já vai se inscrevendo no canal para assistir os próximos vídeos. E se você puder, já começa curtindo porque isso ajuda muito na divulgação do nosso trabalho. Eu gravei um vídeo há algum tempo atrás falando um pouco sobre a estrutura de uma área de RH e comentei que eu faria um vídeo sobre cada um dos subsistemas de gestão de pessoas. Fiz um que foi publicado há pouco tempo sobre recrutamento e seleção e hoje eu queria conversar com vocês sobre o subsistema de treinamento e desenvolvimento. Como eu costumo fazer nesses vídeos que tem o formato de uma aula, eu trouxe uma apresentação para compartilhar aqui com vocês, de forma que vocês consigam me acompanhar. Também me facilita aqui na explicação. Deixa eu compartilhar aqui. Pronto, como eu comentei, a gente vai falar então sobre o subsistema de treinamento e desenvolvimento e vamos falar um pouco sobre como que ele contribui para o desenvolvimento das organizações. Bom, para começar, vamos falar um pouco sobre o que é o subsistema de treinamento e desenvolvimento. Enquanto recrutamento e seleção, que nós comentamos, tem a responsabilidade de trazer pessoas para dentro da organização, o treinamento e o desenvolvimento vão desenvolver as capacidades dessas pessoas para que elas atuem de forma a contribuir para os resultados que são almejados. Então, a gente fala em treinamento e fala em desenvolvimento quando a gente precisa melhorar a capacidade das pessoas, ou seja, aumentar o seu conhecimento, aumentar a sua habilidade, fortalecer as suas competências em questões que dizem respeito, que são de interesse de uma determinada organização. Então tá aí, olha, a parte da área de RH é focada na capacitação e no desenvolvimento dos colaboradores. E as responsabilidades do subsistema de treinamento e desenvolvimento são o levantamento das necessidades de treinamento, ou seja, entender o que aquelas pessoas precisam para serem mais bem qualificadas, mais capacitadas, o planejamento, a execução e avaliação desses programas de treinamento ou de desenvolvimento, e mais para frente a gente vai falar sobre a diferença de treinamento e desenvolvimento, e o suporte ao desenvolvimento contínuo dos colaboradores. Então essas são as principais responsabilidades de uma área de treinamento e desenvolvimento. Aqui eu falo um pouco da diferença, porque como acontece com recrutamento e seleção, que a gente sempre usa os termos em conjunto, isso também se passa com treinamento e desenvolvimento. Então pode parecer, à primeira vista, que a gente está falando da mesma coisa, mas na prática a gente está falando de coisas diferentes que por uma questão de estrutura organizacional acabam caminhando juntos. Então quando a gente fala sobre treinamento, a gente está falando no foco de habilidades específicas para atender a demandas imediatas. Um exemplo, treinamento das pessoas por uso de um determinado software. Quando a gente fala em desenvolvimento, o foco é no crescimento a longo prazo e no desenvolvimento de competências gerais. Então a gente tem, por exemplo, o desenvolvimento de liderança. Eu sempre gosto, quando eu estou dando aula sobre esse assunto, de diferenciar o seguinte: treinamento vai atender uma demanda do agora. Então eu tenho um servidor ou um trabalhador, servidor se ele for da iniciativa pública, trabalhador se ele for da iniciativa privada, que é um contador e ele vai utilizar um novo sistema para fazer os registros contábeis. Esse sistema vai ser implementado semana que vem, então eu preciso treiná-lo agora, de forma que ele tenha condições de dar conta desse desafio imediato. Uma outra situação, eu tenho um gestor que atua na gestão de uma determinada área há mais de 15 anos e está para se aposentar em 3 meses, ou em 6 meses, ou em 1 ano. E eu preciso desenvolver alguém para assumir essa posição. Quando a gente fala em desenvolver uma pessoa para assumir uma posição de gestão, eu estou falando em habilidade de negociação, em visão sistêmica, em capacidade política, em capacidade de dar feedback. Então a gente está falando sobre alguns aspectos mais gerais. Eu não estou treinando para atender uma necessidade imediata, mas eu estou qualificando essa pessoa para que a médio e longo prazo ela tenha as habilidades e as competências necessárias para apoiar a organização naquela posição. Então quando a gente fala em desenvolvimento de liderança, a gente está sempre falando em desenvolvimento. Quando a gente fala em trabalhar questões de cidadania corporativa, desenvolvimento de valores da organização, implementação de uma cultura, a gente está sempre falando em desenvolvimento. E quando eu falo sobre orientar a pessoa para utilizar um sistema, para executar um determinado processo, para medir alguma coisa, a gente está falando em treinamento. Como é que a gente monta um plano de treinamento e desenvolvimento? Existem basicamente 4 etapas, e a letra ficou bem clarinha, mas eu vou ler para vocês. A gente tem a etapa do diagnóstico, a etapa do planejamento, a etapa da execução e a etapa da avaliação. O diagnóstico nada mais é do que o levantamento das necessidades de treinamento. E existem diversas formas disso ser feito, não vou abordar tudo aqui nesse vídeo porque ficaria muito longo, mas a gente pode fazer levantamento por entrevista com gestores,
por análise dos resultados da avaliação de desempenho, por roda de conversa, por observação. Então tem uma série de métodos que podem ser utilizados para se fazer a captura das demandas de treinamento e de desenvolvimento. A gente tem a segunda etapa, que é o planejamento, e essa é uma parte muito importante do treinamento e do desenvolvimento, porque é onde eu decido como essas ações vão acontecer. Elas vão ser presenciais ou vão ser à distância? Qual vai ser a carga horária? Quem será o instrutor? Que material didático a gente vai utilizar? Onde essa ação vai acontecer? Então isso tudo entra nessa definição do planejamento. A execução é a implantação do treinamento, e lembre-se que todo treinamento é uma aula, e ela acontece basicamente no mesmo formato de aula. E como é uma aula, ela pode acontecer dentro de uma sala de aula, dentro de uma plataforma, se for curso à distância, pode acontecer em um laboratório, se houver essa demanda, pode acontecer no posto de trabalho, porque há muitas ações de treinamento cujos resultados só podem ser obtidos quando se dá no campo de trabalho. Então tem várias formas de se executar o treinamento. E a avaliação é a mensuração desses resultados. E aí a gente tem várias formas de medir resultados. A gente pode medir o resultado a partir da satisfação da pessoa que passou pela ação de treinamento ou desenvolvimento, e aí a gente está falando de uma pesquisa de satisfação ou de uma pesquisa de imediato, né? Reação, avaliação de reação, é como a gente costuma chamar. A gente pode medir o conhecimento construído naquela ação por meio de provas, por exemplo. A gente pode medir a mudança de comportamento das pessoas que passaram por aquela ação, e a gente pode medir o resultado sobre o investimento. Quanto eu investi naquela ação e quanto essa ação trouxe de retorno para a organização. Aliás, eu deixo aqui como indicação para quem curtir, existe um livro chamado ROI de Treinamento, da professora Cristina Palmeira, que mostra formas de se medir o retorno sobre o investimento em ações de treinamento, desenvolvimento e educação corporativa. Então, essas 4 etapas são as etapas pelas quais se passa na estruturação de um plano de treinamento e desenvolvimento, e todas são muito importantes. Vamos falar um pouco sobre alguns exemplos práticos de programas ou de planos de treinamento e desenvolvimento. Aqui eu trouxe 2 exemplos. O primeiro exemplo é um exemplo mais curto, mais simples, mais objetivo, e o segundo mais longo e mais complexo. No primeiro a gente está falando de treinamento técnico para operadores de uma máquina. Então imagina que você tem uma indústria, essa indústria possui uma máquina altamente sofisticada e você precisa treinar os operadores que vão utilizar essa máquina. Nesse caso, a gente tem um treinamento que vai acontecer de forma presencial, por meio de uma prática supervisionada. Provavelmente vai acontecer em campo, porque a melhor forma de você ensinar alguém a utilizar um determinado equipamento é fazê-lo em campo. E a avaliação vai ser um teste prático, provavelmente um checklist, no qual eu vou verificar se aquele trabalhador seguiu todas as etapas que foram previstas para o manuseio correto daquela máquina. Um segundo exemplo é o desenvolvimento de liderança para gestores. Já é um curso com duração de 6 meses, ou seja, um curso mais longo, vai trabalhar atividades e conhecimentos mais complexos. O método de desenvolvimento vão ser workshops combinados com coaching individual, e a avaliação se dará por meio do relatório de impacto na equipe. Então, observe, aqui a gente tem 2 programas. Um programa de treinamento, que é mais curto, mais objetivo, voltado para a execução no espaço do trabalho. O outro já é um programa mais longo, mais complexo, que trabalha habilidades mais sofisticadas, portanto, um programa de desenvolvimento. Montar um plano de treinamento e desenvolvimento significa identificar e construir todos esses programas, né? Você pode ter cursos soltos, como esse exemplo que a gente viu, e você pode ter um programa que combina diversos cursos, diversas atividades, lembrando que para montar um plano de treinamento você não precisa necessariamente ter cursos. Você pode propor vídeos para serem assistidos, atividades à distância, leituras de livros, estágios no próprio ambiente de trabalho, treinamentos no campo, que são on-the-job training, entre diversas outras possibilidades. Quem é a pessoa, o profissional que trabalha com treinamento e desenvolvimento? Aqui é muito difícil definir com clareza essa situação, porque a gente tem o profissional de gestão de pessoas, que atua no subsistema de treinamento e desenvolvimento, e a gente tem profissionais especializados que contribuem em diversas etapas. Então vamos ver
primeiro, o perfil desse profissional que atua na área de gestão de pessoas. Ele tem que ter conhecimento em metodologias de ensino e aprendizagem, afinal de contas ele vai ter que oferecer suporte nessa área. Ele precisa ter boas habilidades de comunicação e análise. E ele precisa passar por uma atualização constante sobre tendências de RH. Afinal de contas, há 20 anos atrás, quando eu estava começando a atuar na área de recursos humanos, não se falava em videoconferência para reuniões. Não se falava em treinamentos à distância. Então, acompanhar essas tendências é muito importante para garantir que você está oferecendo para a sua organização o que tem de melhor nessa área. As principais funções do profissional de treinamento e desenvolvimento dentro da área de recursos humanos é o de diagnosticar as necessidades, criar e ministrar treinamentos e acompanhar os resultados. Mas eu destaquei, quando comecei a falar sobre quem é esse profissional, que a gente tem o profissional de gestão de pessoas e o profissional de treinamento e desenvolvimento especializado. E aqui eu trago essa diferença. Uma coisa é falar de um analista de treinamento e desenvolvimento. Esse é o cara que trabalha no RH e que atua no planejamento e na gestão desta unidade. Mas a gente tem os instrutores, a gente tem os designers gráficos, os desenhistas instrucionais, a gente tem vários especialistas que vão nos ajudar. Eu dei destaque aqui ao instrutor porque eu acho que é muito importante ficar claro que não necessariamente é o analista de gestão de pessoas que ministra cursos. Aliás, na maioria das vezes não é. Porque eu posso ter um curso, por exemplo, sobre como utilizar um software para registro contábil, sobre como operar uma máquina em indústria, sobre como fazer cálculos para uma situação relacionada à engenharia. E é claro que nesses casos eu preciso de especialistas para ministrarem esse conhecimento. O profissional de RH ele acaba atuando como instrutor quando a gente está falando sobre valores organizacionais, quando a gente está falando sobre desenvolvimento de lideranças ou outros cursos com aspecto mais comportamental. E aí eu encaminho para o fechamento falando sobre como a área de treinamento e desenvolvimento impactam no sucesso das organizações. São muitos os benefícios trazidos por uma área bem estruturada e por ações bem planejadas. A gente pode falar da melhoria de produtividade e qualidade, afinal de contas, com mais e melhor conhecimento, as pessoas conseguem produzir mais e melhor. A retenção de talentos, afinal de contas, as pessoas têm interesse em desenvolver suas competências, então existe uma possibilidade maior do trabalhador querer permanecer na nossa organização quando ele se sente valorizado na medida em que há um investimento na sua qualificação, o aumento do engajamento e da motivação, que também podem ser trazidos por ações de treinamento e desenvolvimento, e alguns exemplos práticos, empresa que reduz 20% dos erros operacionais após um treinamento técnico. Então são muitos os benefícios, logo, essa é uma área estratégica dentro dos recursos humanos. Então, resumindo aqui o nosso encerramento, o subsistema de treinamento e desenvolvimento é essencial para capacitar e desenvolver os colaboradores, funcionários, servidores, seja lá como você chame, os trabalhadores da sua organização. Treinamento atende a necessidades imediatas e desenvolvimento tem um olhar de mais longo prazo. Um plano de treinamento e desenvolvimento segue etapas de diagnóstico, planejamento, execução e avaliação. Profissionais de treinamento e desenvolvimento precisam combinar o conhecimento técnico sobre o conteúdo que vai ser trabalhado com habilidades interpessoais, e o treinamento e desenvolvimento contribuem diretamente para a produtividade e o sucesso organizacional. E antes de encerrar o nosso bate-papo, eu queria chamar a atenção para o fato que eu comentei durante a apresentação que a área de treinamento e desenvolvimento nada mais é do que uma área de educação corporativa, né? É a promoção de ações educacionais no contexto de uma organização. Nesse sentido, é muito comum a gente encontrar profissionais de gestão de pessoas atuando nessa área com formação em pedagogia, licenciaturas, psicólogos. É claro que há espaço para outras profissões, mas estou dizendo que isso é muito comum de acontecer porque é uma área que é vista como uma área educacional. Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se você gostou do vídeo, clica aqui embaixo no botão curtir. Se você não é inscrito ainda no canal, já aproveita para se inscrever. E se você conhece alguém que pode se interessar por esse conteúdo, encaminhe o vídeo para essa pessoa. Muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.